E os residenciais entregues pela Prefeitura de Cuiabá, como o Nico Baracate, já tem 70% de desocupação, ou seja, aquela velha prática. Os beneficiados tentam vender ou alugar o imóvel. E para falar sobre esse e outros assuntos, está aqui no Jornal do Meio-Dia o secretário de Habitação e Regularização Fundiária de Cuiabá, Air Praeiro. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Secretário, como corrigir essa situação aí de pessoas que acabam tendo acesso aí a um imóvel do Minha Casa Minha Vida, que tem um cunho exclusivamente social e depois ficam comercializando isso? Você colocou muito correto. O objetivo do programa é o cunho social. Então tem que ser direcionado os imóveis àqueles que realmente necessitam, aqueles que estão à margem da sociedade. Tem muita gente que precisa. Fica de fora. Exato, né? E o que ocorre é o seguinte, muitas vezes eles desdenhando a dicção da 11977, que é a lei da Minha Casa Minha Vida, que estabelece regramentos para essa ocupação. Então nós temos lá aluguel, nós temos empréstimos, nós temos venda, nós temos comércio com as casas de caráter social. Mas isso não acontece de hoje. É há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Você tem mas apenas agora, né? A administração Emanuel Pinheiro determinou uma fiscalização severa nesse sentido. Então, para você ter uma ideia, apenas aquele loteamento que está ali na Avenida Emanuel Pinheiro, próximo à Fundação Bradesco, ali é antigo e já tem inúmeras incidências nesse sentido. Agora, como que vem sendo feita essa fiscalização? Como identificar que este beneficiado que até então precisa da casa está comercializando? Nós temos um corpo de assistentes sociais, juntamente com uma engenheira civil, que fazem o percurso rua a rua, casa a casa, e informando: o senhor mora aqui, qual é o nome do senhor pode me dar o seu contrato? E uma vez detectando a existência de comercialização ou ocupação indevida, nós formalizamos um processo, notificamos o proprietário e imediatamente remetemos para a Caixa, porque a Caixa é que é detentora do contrato, portanto, compete a ela e apenas a ela a reintegração do imóvel. A Caixa é a detentora do contrato, mas no momento em que se faz o cadastro dos futuros beneficiados, aqueles que serão sorteados, não tem uma triagem, um estudo social sobre isso, secretário? Tem, e é uma triagem complexa, não é uma triagem simples, mas a pessoa se enquadra no programa. Por exemplo, a renda familiar não ultrapassa R$ 1.800, ela não tem um outro imóvel registrado no nome. No entanto, assim que adquire o imóvel, resolve aliená-lo, resolve vendê-lo. E nesse sentido nós vamos coibir essa anomalia, porque, como você disse no começo da entrevista, o objetivo é eminentemente social. Certo, vamos então às mensagens pelo WhatsApp dos telespectadores do Jornal do Meio-Dia. Aqui na tela então tem pergunta sobre habitação, as duas últimas perguntas aqui, as duas últimas, vamos voltar aqui, isso. A regularização das casas do Nico Baracate 3. A Emily quer saber, que ela é do bairro Novo Horizonte, como que está aí a questão do sorteio das casas do Nico Baracate 3. Boa tarde, Emily. Na verdade, o programa é assim, nós entregamos o Nico 1, o Nico 2 dependeu de um aporte de recurso do município e já está em fase conclusiva, já com a lei sendo aprovada pela Câmara. O Nico 3 depende de aporte do governo federal. Nós já estivemos em Brasília com o Dr. Celso, secretário-geral do Núcleo Habitacional do Ministério, juntamente com o deputado Emanuel Pinheiro Neto, e já temos tratativas bem adiantadas no sentido de liberar esse recurso e talvez objetivando a entrega do Nico, se o recurso chegar a tempo, talvez até dezembro deste ano ainda. Além desse conjunto aí, secretário, o que é que existe aí programado aí no Minha Casa Minha Vida para esse ano aqui em Cuiabá? Não só em termos de entrega, mas início de inscrições aí. O governo federal já sinaliza encerrar o programa Minha Casa Minha Vida na faixa 1.
O recurso tem para a faixa 2, para a faixa 3, sem problema nenhum. Agora, para a faixa 2, ele está estudando... Para a faixa 1. Para a faixa 1, perdão. Para a faixa 1, ele está estudando uma nova forma de introduzir isso na sociedade. Então, nós temos que aguardar. Essa faixa 1 vai até que vai até, no rendimento? máximo, R$300 o aluguel, né? Não passaria desse valor. 100 a 150, 200, R$300. A faixa 2 já vai até R$600. Na faixa 1, o governo federal sinalizou uma mudança de paradigma neste programa. Então, estamos aguardando. Assim que o governo liberar, nós então damos a entrada para Cuiabá. Vamos a mais participação. Tem muita gente aqui no WhatsApp com dúvidas da participação para o secretário Air Praeiro. Olha, boa tarde, eu gostaria de saber, eu ganhei a casa Nico Baracate, não pude pegar por conta do FGTS do meu esposo. Eu queria saber, por causa disso, tem possibilidade de eu não pegar a casa no meu nome, é Odilene. Tem gente também perguntando questões com Serasa, por exemplo. Isso dificulta a entrega da casa, secretário? Perfeitamente, dificulta, porque o que nós temos que entender não é a renda da esposa ou a renda do esposo, é a renda familiar. Se essa renda, ou seja, a soma do que o marido ganha mais o que a esposa ganha, ou qualquer um outro filho que tiver agregado ao casal, se essa soma ultrapassar o montante de R$ 1.800, já não há mais possibilidade de ser incluída no programa Faixa 1. Secretário, a maioria das pessoas que procuram lá o Minha Casa Minha Vida é porque elas têm a necessidade do imóvel. Mas nessa linha de prioridade, quem é que primeiramente é beneficiado? Primeiro são aqueles que têm deficiência física, tá? Então, essas estão na primeira faixa e é até interessante porque são um menor número e eles possuem uma chance maior de serem contemplados. E depois vem os demais. Agora, via de regra, são aqueles deficientes físicos. Eu gostaria e até penso que seria interessante inserir nesse processo também mulheres vítimas de violência doméstica. Bem lembrado, porque tem pergunta também nesse sentido aqui do nosso telespectador. Vamos dar prioridade ao telespectador do Jornal do Meio-Dia. Está perguntando sobre o Nico Baracate 2 também e falando sobre a questão do deficiente físico, visual, se eu não me engano. Vamos aqui a mensagem do deficiente visual. Não achou a mensagem? Era a mensagem anterior que estava aí. Aqui, ó. Falando que tem filhos, é uma mãe solteira e depende... boa tarde, como posso ver se meu nome foi sorteado? Meu nome saiu, mas falou que não sou responsável familiar. Eu preciso, pois tenho filhos, sou mãe solteira, dependo de uma casa, né, para morar. E aí tem uma também do deficiente visual perguntando sobre isso, essa prioridade, ela existe então, secretário? Existe. Agora, nesse caso da mãe solteira, está na linha ela de prioridade. Ela também está na linha de prioridade, pelo estado de vulnerabilidade. Uma das principais prioridades. Exatamente, não tenha dúvida. Agora, eu oriento a essa jovem senhora que nos procure, se dirijam até a secretaria e nos procure para obter uma informação mais detalhada. E o Nico Baracate 2, como foi perguntado? Então, o Nico Baracate 1, ou 1, que já foi entregue agora, a coisa dos 60 ou 90 dias atrás, nós já temos 70 imóveis identificados que não estão ocupados. Então, se não estão ocupados, aonde existe a necessidade de urgência de habitação? Não existe. Então, nós já começamos o processo de notificação e eu recomendo àqueles que não ocuparam o imóvel que foi sorteado, ocupem-no imediatamente para evitar um processo de reintegração. Agora, nesse caso aí, desses 70 imóveis que não estão ocupados ainda, a pessoa vai perder o imóvel? Então, nós vamos analisar, né, Lúcio? É caso a caso. Caso a caso. Se nós detectarmos que houve alguma ocupação de forma fraudulenta, ou se existe uma tendência de aluguel, ou de repasse, ou de empréstimo, ele perderá o imóvel com certeza. Agora, não, eu fiquei doente e não pude ocupar, se houver uma explicação razoável e aceitável para a hipótese, é evidente que nós vamos devolvê-lo. Agora, depois de 90 dias, 70 casas sem ocupação... De 360, olha só. É muita gente que ficou doente. Corresponde a algo em torno de 20%. É muita gente que ficou doente ao mesmo tempo. Secretário, obrigado pela presença. Nós é que e agradecemos. pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Nós é que agradecemos. Uma boa tarde. Obrigada, secretário.